Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs, muita paz. Que alegria de estarmos dividindo esta noite com os nossos irmãos da Casa da Paz, nessa data tão importante, nesse período tão bonito de aniversário da instituição. Vai aqui o nosso abraço carinhoso, fraterno também, os companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui da nossa pequena comendador, Levi Gasparian. Eu desejo que outros anos venham com o trabalho, com o estudo, com essa dedicação
de todos os companheiros, na oportunidade que a doutrina espírita nos concede de estarmos juntos aprendendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita alegria e o agradecimento, uma honra estarmos nesta noite com todos vocês. Como já fizemos na nossa página de meditação inicial, essa mensagem tão linda da Sâmia, vamos então convidar aos nossos irmãos para a nossa prece, como sempre o fazemos. Já fechamos para que possamos sentir a presença de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, através do abraço amigo dos companheiros espirituais, sem termos de nada, que possamos neste momento rogar-nos deles, dos seus trabalhadores, pedir bênçãos nos nossos lares, para que os nossos entes queridos também possam se sentir agradecidos. Todo que as nossas orações estejam nesse momento das suas crianças e para equilíbrio virado Jesus nos abençoe a todos. Vamos então trazer aqui o nosso roteiro para a reflexão desta noite. Nos foi solicitado pensarmos juntos sobre o tema consciência espírita. Iniciemos com uma definição do que é consciência. Esse termo significa para nós, seres humanos, que estamos atentos e cientes não só do que está ao nosso entorno, mas também consciente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vivências, das nossas experiências. A consciência, então, engloba, como diz a definição, essa capacidade que nós, seres humanos, temos de perceber, sentir e estar ciente da nossa individualidade, da nossa identidade, da nossa realidade. Essa palavra nos fez lembrar de uma questão em que a pergunta é simples e pequena e a resposta também. É a questão 621 do Livro dos Espíritos, mas que nos traz uma informação muito importante. Kardec pergunta aos amigos espirituais onde está escrita a lei de Deus. E a resposta vem na nossa consciência, na consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. A lei de Deus é a que rege toda a criação, toda a criação. Essa criação que no entorno de nós podemos perceber se estrutura pelo equilíbrio, pela justiça, pelo amor, pelas oportunidades de renascimento, pelas expressões, então, desse amor de Deus que para Jesus é um Pai justo e bom. Todos nós espíritos, encarnados e desencarnados, temos as leis de Deus em nossa consciência, porque nós somos filhos de Deus.
Então é importante que nós começamos a refletir sobre isso, que nós temos em nossa consciência as leis divinas. Nós vamos trazer, nesta noite, algumas reflexões que nós encontramos nesse livro, Mereça Ser Feliz, Espírito da Hermânsula Fox, pelo médium Vanderlei de Monteiro. E fica aqui a sugestão aos nossos irmãos e irmãs para a leitura e estudo desse livro. Nós já o estudamos através de live toda quarta-feira pelo canal Consolar e Esclarecer, dos Amigos de Portugal e outros canais parceiros já há algum tempo. E temos tido excelente aprendizado com o que nos oferta para refletirmos a nossa irmã Fox. E num dos seus capítulos ela nos diz o seguinte: conscientizar, ou seja, esse verbo de estarmos conscientes de uma ação de buscar a consciência, é tomar contato com os conteúdos velados da mente, estabelecendo conexão com o ser divino que há em nós. Conscientizar, então, é estabelecer essa conexão com Deus, através das suas leis que estão em nossa consciência. E ela nos diz mais. Tomemos como exemplo o orgulho. Sabemos que somos orgulhosos. Os espíritos, os nossos amigos espirituais, dizem que são as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Temos consciência de que nós somos orgulhosos. Estamos, enfim, informados disso. Mas não temos consciência plena de suas manifestações, dos detalhes da sua ação. Essa a diferença entre conhecer e saber. Essa a diferença em trazermos as informações que vamos conquistando através do estudo e do tomar consciência do que significa para nós aquela informação. Como ela atua em nossas vidas, em nossas ações. Então vejam que o processo de conscientização surge quando aprendemos a utilizar a informação para a transformação. E aí nós, espíritas, estamos diante de uma doutrina que, conforme Kardec estabelece, é uma doutrina de educação. Definição que veio de um pedagogo, de um homem da ciência da educação, e ele diz que só a educação, mas essa educação ética e moral que a doutrina espírita nos oferece, é que haverá transformação da consciência do ser humano. Eu vejo que a irmã não se lembra disso, que a conscientização, então, ela surge quando nós aprendemos a utilizar a informação para a transformação. É ação, é atitude. Então ela dá o exemplo do orgulho. Todos nós sabemos o que é o orgulho. Mas quando nós vamos lendo nos capítulos deste livro, nós vamos percebendo algumas nuances do orgulho que estão presentes em diversas ações do nosso dia a dia que não nos damos conta. É porque eu ainda conheço sobre o orgulho. Eu não sei sobre o orgulho. Eu não me conscientizei sobre o orgulho. O processo de conscientização, então, ocorre quando nós aprendemos a utilizar do conhecimento para a nossa transformação ética e moral. Por isso que Kardec define o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então Kardec não define o espírita por um processo de santidade, não, de forma nenhuma. Justamente esse esforço que vem do processo de conscientização, desse esforço que nós fazemos para eliminar ainda aqueles sentimentos, aquelas ações que nos afastam da lei de Deus. A irmã Cida Fox nos diz que nós somos, todos nós, enquanto espíritas, um dos princípios básicos é a pluralidade das existências. Então, nós acumulamos durante
muitas outras existências, vivendo outros personagens, em outras culturas, em outros tempos históricos, mas sendo nós, individualidade desse Espírito Eterno, nós acumulamos muitos detritos em nossa consciência. E agora, tomando consciência das leis divinas, através da doutrina espírita, nosso esforço é transformar esses detritos em terra fértil, com mudanças de hábitos, arrancando o que ainda traz à baila da nossa existência, as atitudes do homem velho, transformando, mudando, dando vazão à nossa realidade de espírito eterno, que fomos criados para a felicidade, fomos criados para a perfeição relativa. Então, no estágio em que nós nos encontramos, espíritos ainda de um mundo de provas e expiações, essa definição de Kardec define muito bem o nosso processo de conscientização, de transformar a informação espírita em atitude. Por isso se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz para domar as suas inclinações más. Se começarmos a pensar na lealdade de uma consciência a uma doutrina, a uma base doutrinária que nós abraçamos nessa existência, aliás, gostaria de abrir aqui um parênteses para lembrar uma afirmativa de Emmanuel através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, no livro que tem o seu nome, Emmanuel. Ele diz que todas as religiões são parcelas da verdade, mas que a doutrina espírita é uma parcela maior dessa verdade. Ele nem diz que a doutrina espírita é toda a verdade, até porque não temos ainda a condição espiritual de absorvermos toda a verdade. Mas a doutrina espírita é uma parcela maior dessa verdade. E aí eu me lembro que os remédios mais fortes, e é o caso da doutrina espírita, são dados apenas aos doentes mais doentes. Então todos nós recebemos nesta encarnação, uns a primeira vez, outros talvez uma segunda oportunidade, estamos inseridos no contexto de um aprendizado ético e moral à luz da doutrina espírita. Não porque já sejamos espíritos em evolução, não, porque nós somos os doentes mais doentes, mas abençoada a oportunidade que nós recebemos nessa existência. Então, uma lealdade de consciência com a doutrina espírita parte não só da compreensão, mas da vivência de tudo que está relacionado aos princípios básicos da doutrina espírita. Um deles é a existência de Deus. Vejam como conceito, eu vou ficar apenas neste, vejam como conceito de Deus que a doutrina espírita nos apresenta, é um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus de justiça e de caridade, difere amplamente do conceito de Deus que nós temos no Velho Testamento, que é um Deus vingativo, um Deus que selecionou determinado povo, ou seja, determinados filhos, como seus verdadeiros representantes na Terra, e os outros filhos não, as outras criaturas não. E até hoje nós temos uma série de filosofias religiosas e países que se colocam no confronto com outras pessoas, com outras populações, com outras civilizações, numa situação de superioridade, porque se aceitam e se acham e entendem como verdade absoluta ser um povo escolhido de Deus. Então vejam o quanto que muda a compreensão da vida e as ações éticas e morais que nós devemos ter apenas com a definição que nós temos de Deus à luz da doutrina espírita, que foi o primeiro tema abordado por Kardec no Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, não quem é Deus, tirando o conceito de um Deus antropomórfico, um Deus à imagem e semelhança do homem, mas de que é Deus? Porque sabia Kardec que a definição
de Deus está na base de toda e qualquer reflexão que pudesse vir a ser feita então, e que nós temos na construção da doutrina espírita, no seu livro básico, que é o livro dos Espíritos, e depois de todas as outras obras da codificação. Irmãos, continuam dizendo, como candidatos a melhor espiritual que todos nós nos colocamos, torna-se imperioso habituarmos-nos à constante lealdade consciencial. Vejam bem, lealdade consciencial, a fim de exercer avaliações sobre qual é a nossa verdadeira condição espiritual. Essa lealdade consciencial é com o conhecimento espírita, mas também conosco mesmo. Porque a doutrina espírita, ela deixa, é claro para todos nós, que a responsabilidade pela nossa felicidade, ou pelos infortúnios que viermos a experienciar no nosso processo de aprendizado, cabe apenas a nós das nossas escolhas. Já não mais transferimos para Deus a responsabilidade por aquilo que nós vivemos. Já não é mais um Deus dos negócios, já não é um Deus em que eu posso comprar os seus benefícios ou ser um olhar mais misericordioso. Como também não posso transferir para o companheiro de jornada, não posso transferir para os obsessores, a responsabilidade é nossa. Quanto mais leal, então, a nossa consciência espírita, mais capacidade nós teremos de avaliar de uma forma tranquila, sem nos agarrarmos a qualquer sentimento de culpa, mas de nos avaliarmos, de fazermos esse processo de autoconhecimento para que a gente possa compreender a nossa condição espiritual de agora. O quanto já conquistamos e o quanto ainda precisamos avançar. Estamos apenas, diz a nossa irmã, informados ou já temos escalado o íngreme monte da conscientização. Apenas repetimos textos e princípios ou já nos esforçamos para absorvê-los nas particularidades da vivência. Apenas estudamos ou já nos habilitamos ao serviço desafiante de descobrir na existência como usar o tesouro da cultura para o crescimento. São respostas, meus irmãos e irmãs, que cada um de nós vai fazer agora. Vai buscar a sua resposta. E algo importante ali, apenas estudamos. Quantos que ainda adentram uma casa espírita, com a consciência voltada às experiências que tivemos em outras filosofias religiosas, adentrando uma casa espírita, buscando soluções imediatas para os nossos problemas. Quantos repetem o hábito de ir a um culto, ouvir um representante de Deus e ir embora, sem nos deixarmos modificar por aquelas informações e, mais do que isso, sem procurarmos aprofundar aquele conhecimento? A doutrina espírita, por ser uma doutrina de educação, é uma doutrina de estudo, de reflexão, de aprendizado. Então, quando repetimos o mesmo comportamento de irmos à casa espírita como irmos à igreja, sem nos deixarmos envolver com o conhecimento, de aprofundar o conhecimento, mais do que isso, de nos envolvermos nas tarefas que a casa espírita nos oferece no trabalho do bem, estamos vivendo apenas com a informação ou já estamos nos permitindo conscientizar, de experienciar essa conscientização espírita? Irmãs, lembra-nos muito bem que o Espiritismo é precioso tesouro de paz. Precioso tesouro. Sua mensagem é um horizonte de esperança que se abre para os aflitos e espoliados na humanidade ao consolar. Consola porque explica. Consola porque traz um Deus justo. Consola porque traz Jesus, conforme Ele se colocou entre nós. Não aquele Cristo, não aquele Deus que foi sendo
transformado, modificado e quantas vezes esquecido pelas doutrinas religiosas, conforme observamos na história da humanidade. Compete, isso é muito claro na doutrina espírita, ao esforço individual o mérito das conquistas que surgirão quando o homem deixar os domínios da crença contemplativa e das convenções religiosistas, passando a operar decisivamente na formação de novos hábitos através da autoeducação persistente e valiosa. Meus irmãos, isso é uma frase para a gente anotar rapidinho, botar ali na porta da geladeira. E para começarmos a nos questionar, nós estamos ainda no domínio, mesmo indo, assistindo aos lives espíritas, mesmo indo às casas espíritas, nós ainda estamos nos domínios de uma crença contemplativa, que se apega apenas às convenções religiosas, ou realmente já assumimos em nossa consciência o esforço para operarmos decisivamente na formação de novos hábitos. Hábitos esses que vêm de um processo de autoeducação persistente e valoroso, porque não é fácil arrancar de nós hábitos antigos, hábitos milenares, mas que ainda expressam o orgulho, o egoísmo, as vaidades, ou seja, todas as mazelas, todos os infortúnios que ainda trazemos enquanto espírito na nossa condição evolutiva. Essa é uma questão que a gente precisa pensar com muita seriedade. Muita seriedade. E aí nós chegamos a essa pergunta. Afinal, como agem os espíritas dentro e fora das instituições espíritas? Como reconhecê-los? Como se distingue daqueles que não conhecem o Espiritismo? Porque se nós observarmos determinados comportamentos e atitudes de representantes de outras filosofias religiosas, principalmente daqueles que se colocam como aqueles que vêm e falam em nome de Jesus e falam em nome de Deus, a gente consegue definir o que perpassa no pensamento e nas ações dessas pessoas e nós espíritos. Será que nós temos um roteiro? Será que nós temos princípios éticos e morais que possam nos ajudar a estabelecermos, então, o imperativo de uma consciência espírita, nos ajudando nesse processo de transformação das nossas consciências? Vamos a alguns princípios da ética espírita. Veja a definição. A ética é uma das colunas centrais do espiritismo que, enquanto doutrina filosófica, científica e moral, busca a transformação do ser humano por meio do autoconhecimento, da prática da caridade e da compreensão das leis universais. A prática espírita, a vivência espírita, ela é fundamentada nos ensinamentos de Jesus e nos princípios revelados pelos espíritos superiores. Exige uma conduta pautada em valores morais elevados, que norteiam as atitudes, tanto individuais quanto coletivas. Então vejam esses princípios da ética espírita que tem essa base. E a principal base é o Evangelho de Jesus, mas também os ensinamentos dos espíritos superiores, que nós encontramos em todas as obras da codificação de Kardec. São princípios que devem nortear o nosso processo de conscientização. Porque num primeiro momento nós temos um campo farto de informações. Através das obras da codificação, através das obras subsidiárias, através dos estudos hoje que as redes sociais nos permitem acessar. São informações. Mas esse processo de autoconhecimento, autotransformação, é individual. Mas a conscientização espírita, ou a consciência espírita, parte desses princípios que definem a ética espírita.
Nós lembramos que quando Kardec define a doutrina espírita, ele usa muito mais o termo doutrina do que religião. E ele diz que a doutrina é uma ciência de observação, é uma ciência, então, que explica, é uma ciência que explica. Uma filosofia que indaga, que pergunta, e que através da ciência, da reflexão, da razão e do bom senso, conclui. Mas ele diz que a ciência e a filosofia com consequências. Quando Kardec diz ciência, doutrina espírita, ciência e filosofia com consequências éticas e morais, é porque essas consequências é que são o imperativo para a nossa transformação, para o processo de criar uma consciência espírita. Porque a moral e a ética é o que transforma, é o que sublime, o que sublima. O objetivo de estarmos encarnados é a sublimação da nossa consciência cada vez mais. Nós somos como filho pródigo, todos nós somos filhos pródigos. Deus nos criou em um determinado momento, fomos criados simples e ignorantes, todos iguais. Depois começamos um processo de retorno ao Pai que nos criou, que nós chamamos de evolução. Hoje, espíritos individualizados, conscientes da sua realidade, nós somos os filhos pródigos retornando ao Pai amoroso que nos criou. E a ética e a moral do Evangelho, a conscientização espírita que vai sublimar nossas consciências, a nossa percepção da vida em nosso entorno, nos permitindo olhar o mundo muito além da materialidade que nos cerca. Porque se nós tivéssemos ciência verdadeiramente que nós somos espíritos, nós buscaríamos nesta encarnação o que alimenta o espírito. Porque tudo que é transitório e que conquistamos aqui e que existe para nos dar condição de experienciar, de vivenciar, de aprender, e que são importantes para a vida na matéria, mas que ficam na matéria, não importa ao espírito. Nós temos que buscar o que é alimento do espírito, ou seja, aquilo que nos sublima, aquilo que nos transforma. Então, o espiritismo, o conceito de religião, parte dessa consequência ética moral, não no sentido que nós atribuímos normalmente a religião com a sua estrutura dogmática, hierárquica. Não, isso não cabe, não existe na doutrina espírita. E esses conceitos éticos e morais passam pela caridade, o amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Lembremos o Chico, que disse certa feita, se Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, que ele não teria trilhado o caminho da doutrina espírita. É fora da caridade não há salvação. Caridade é o respeito. Respeito ao próximo, o autorrespeito. Respeito à liberdade e ao livre-arbítrio. A busca pela verdade e a transparência, isso é importantíssimo. A busca pela verdade e a transparência. E o desenvolvimento moral. E como esses princípios vão sendo experienciados no nosso dia a dia, nos diversos espaços de relacionamento social e cultural que nós estamos inseridos. Nós vamos colocar aqui algumas coisas, não vamos aprofundar, porque cada item desse daria um estudo, mas só para que nós comecemos a pensar sobre esses princípios para uma conscientização, para uma consciência espírita, no centro espírita. Ética no centro espírita. Primeiro, respeitar a diversidade de opiniões. Incentivando o diálogo, com respeito,
Todos nós somos um processo de aprendizado. E não só a diversidade de opiniões, mas as diversidades no campo da cultura, no campo social, as diversidades que existem e que fazem parte da lei da natureza. Eu moro aqui em Comendador Oliveira Gaspariano, moro no sítio da família. Então, na época do florescer das flores, nós passamos aqui no entorno, cada uma diferente da outra, em cor, em tamanho. Então, a diversidade é da lei de Deus. É preciso respeitar a diversidade, não só de opiniões, mas todas elas. Evitar julgamento. Escolher uma com o dedo pro vizinho. Eu tenho 3 contatos para mim. Lembra dessa música? Oh, da evangelização. E a gente não escuta. Evitar julgamentos. É preciso agir com diligência. Manter a discrição e a confidencialidade, principalmente nas atividades de atendimento fraterno. Se eu estou atendendo a algum companheiro, esse companheiro percebeu confiança em nós para colocar as suas dificuldades, aquilo que ele está postando vai ficar comigo. E agir sempre com responsabilidade, seja nas atividades mediúnicas, seja nas reuniões de estudo, seja nas lives em nome das casas espíritas. É sempre usar, e aí a orientação de Kardec, sempre usar a razão e o bom senso. Bom, temos alguns princípios de ética no centro espírita. E na divulgação da doutrina espírita? Evitar o uso da mediunidade. Quando nós falamos de divulgação da doutrina espírita, meus irmãos, a doutrina espírita, ela não tem, como ela não tem um corpo hierárquico, qualquer pessoa pode falar em nome da doutrina espírita. E hoje, como nós temos redes sociais, essas redes sociais, elas acabam dando um retorno financeiro com engajamento, nós encontramos muitas pessoas falando em nome da doutrina espírita que, me desculpem, trazem assim uma série de incorreções e faltam com ética e com moral. Nós temos aqueles que trazem revelações, e são aquelas revelações de futuro, quando termina isso, quando vai acontecer isso, cataclismo, não sei o quê, que foi revelado pessoalmente só para aquela pessoa em nome pelo Chico Xavier. E a gente fica pensando, por que Chico trouxe isso? Falou isso só para essa pessoa? E fora os que misturam conceitos, trazem mensagens como se fossem do Divaldo, de Bezerra de Menezes. Certa feita eu estava entrando no YouTube, estava lá um companheiro, e aí mostra, né, a figura, desenho de Bezerra de Menezes, e dizendo que o pessoal no litoral do Rio de Janeiro se preparasse, porque havia um tsunami. E Bezerra de Menezes tinha dito isso, está se esperando esse tsunami até hoje. Então, evitar, né, é muita responsabilidade quando nós falamos em nome da doutrina espírita. Evitar o uso da mediunidade, dos fenômenos espíritos para obter prestígio, reconhecimento ou vantagens materiais, como muitos falam. Não distorcer os ensinamentos doutrinários. A gente precisa ser fiel ao que está nas obras da codificação. Haverá sempre, no nosso comportamento, o nosso ponto de vista, a minha compreensão sobre determinado aspecto, sobre determinado assunto, mas é importante a gente definir, olha, até aqui eu entendi esse ensinamento, eu entendi essa passagem por esse aspecto. Mas é possível que uma outra pessoa observe um outro aspecto sobre aquela passagem. Mas o que a gente não pode fugir, ou que a gente deve evitar, é distorcer os ensinamentos doutrinários. Porque existe aquela frase, se não me engano, do Frei Beto, que ele diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu, quando eu repito isso nas reuniões, eu falo para o pessoal, vocês que estão sentados aí nas cadeiras, eu estou aqui na frente, o meu ponto de vista daqui é diferente do de vocês. Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. Então vejam que ter pontos de vista diferentes é normal, está vinculado ao nosso próprio conhecimento, ao esforço no estudo, na reflexão. Mas a gente não pode distorcer os ensinamentos. E sempre ser fiel aos princípios básicos do Espiritismo, conforme foi estabelecido nas obras de Allan Kardec, sem adulterações ou interpretações personalistas.
Então vejam como é importante, já que nós estamos diante dessa, como citei aqui do Emmanuel, nós estamos diante de uma parcela maior da verdade, a ética diante da divulgação da doutrina espírita tem peso, principalmente para os nossos irmãos, e temos alguns bastante reconhecidos no movimento espírita, e quanto mais reconhecido você é, mais responsabilidade você tem. Mas a ética da consciência espírita, a ética moral da consciência espírita, não é só na casa espírita, no trabalho de divulgação, também na nossa vida diária. E o principal núcleo social que nós estamos inseridos é a nossa família. E aí nós temos princípios como da prática do perdão, da reconciliação, da indulgência, da compreensão do momento do outro. Evitar, e como tem ocorrido, conflitos desnecessários. Vejam que as estruturas familiares hoje estão sendo muito abaladas. Temos visto uma série de violência, principalmente violência para contra a mulher. Porque há um número de homens aí divulgando ainda a ideia de que o homem se coloca numa posição de superioridade da mulher. E como nós temos lá na Gênesis, no Velho Testamento, que a mulher nasceu, foi criada por Deus de uma costela do homem. E foi ela que deu vazão ali no diálogo com a serpente para comer a maçã e ofereceu e enganou o homem. Mas vamos ver que esse conceito, ele percorreu toda a história da sociedade cristã ocidental, que é uma história de subjugação da mulher para uma posição de superioridade do homem. E não cabe ao espírita se envolver com isso, porque se hoje eu estou na experiência masculina, eu posso, na próxima encarnação, ter uma experiência feminina. Então, conflitos de todas as ordens vêm ocorrendo e a gente precisa evitar. Trazer a palavra, usar a palavra como instrumento de paz, de conciliação, de esclarecimento, e procurar sempre ser justo e honesto em todas as nossas atividades profissionais e sociais, recusando qualquer prática que possa prejudicar ao próximo. Já que a orientação principal é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como se mesmo. Você prejudica com minhas ações. O próximo não nos dá. Continuamos ainda com coisas. E na prática mediúnica? Na prática mediúnica nós temos o compromisso com a verdade. O médium precisa ser honesto consigo mesmo, com os demais. Não exagerar ou inventar informações recebidas pelos espíritos. Depois que Chico desencarnou, nós tivemos até uma revista, numa época, que trouxe uma manchete de uma determinada médica, de uma cidade próxima aqui, Corredor Grande Gasparino, de Recife, de que ela seria substituta do Chico, porque estava recebendo mensagem de André Luiz de Emmanuel. Ninguém é substituto do Chico para passar madrugada trabalhando mediunicamente, para abraçar os mais infelizes, para fazer tudo que o Chico fazia, não. Só questão de mediunidade. E nós chegamos a receber na nossa casa espírita um jornalzinho com algumas dessas mensagens. Aí você lê as mensagens, elas não têm nenhum aprofundamento, não têm características da escrita, da fala. Porque André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes são individualidades. E quando você lê atentamente a mensagem de cada um deles, você vê características próprias na escrita, na forma de desenvolver o tema, que não tinha nada a ver. Então, não inventar informações, não mentir. Discernir a origem e a natureza das comunicações, evitando mistificadores. Então, aquilo que Kardec passou para nós. Eu não tenho que ficar atento ao nome de quem assina, mas ao que está escrito, à mensagem. Buscar aprimoramento moral, serve para médium, para dirigente, evangelizador, para todos nós. Responsabilidade no atendimento aos espíritos encarnados, principalmente o dialogador. Evitar confrontos ou censuras, tratando os espíritos encarnados com o mesmo respeito que a gente deve tratar ao encarnado. Praticar a caridade, o esclarecimento,
O médium não está isento, muito pelo contrário, ele deve também se incorporar às atividades assistenciais, promocionais da casa espírita. Não é porque ele é médium, ele só vai na casa espírita na reunião mediúnica. Deve estar também em todas as tarefas de estudo e aprendizado, e evitar a vaidade e o orgulho. E aqui vai uma mensagem para nós, porque muitas das vezes somos nós que estimulamos um determinado médium, que tem uma expressão da mediunidade, que o faz ser visto pelos companheiros da casa espírita como médium principal. E aí, endeusado e estimulado o orgulho, cuidado, a vaidade ou orgulho do médium, muitas das vezes é estimulado pelos próprios companheiros da casa espírita. E desafios éticos na sociedade moderna, principalmente porque hoje o mundo está muito pequeno para as redes sociais. A tecnologia trouxe novas possibilidades de divulgação da doutrina espírita, mas também exige responsabilidade. E nós devemos evitar, e principalmente nesse período onde que nós estamos vivendo agora, evitar espalhar informações sem comprovação, de participar de debates acalorados, de conflitos virtuais, e divulgar conteúdos doutrinários totalmente fora de contexto. Principalmente, não espalhar fake news. Nós somos responsáveis. Somos, sim. Aquilo que eu postei, como uma pessoa, principalmente, se nós somos ativos no movimento espírita. Esses dias um companheiro me contou, rapidamente, nosso tempo corre, me contou que ele foi conversar com um companheiro do movimento espírita, muito reconhecido pelo seu trabalho, e que ele estava indo para uma consulta de um neurologista por causa de... ele estava tendo tonturas e outras coisas mais. E a pessoa logo me falou assim, tem muitas pessoas que estão assim, isso é por causa da vacina do Covid. E outro dia eu ouvi isso de um outro companheiro também, quando nós estávamos falando de cardiopatia, de problemas de coração, eles falaram a mesma coisa. Não existe nenhuma informação da ciência que possa referendar essa fala de que determinadas doenças surgiram ou estão aumentando por causa de uma vacina. Quando você coloca isso num contexto de pessoas que te ouvem, vamos dizer que vem ter uma nova pandemia, e a pessoa diz, não vou tomar vacina, não, e ela vem desencarnar, você é responsável. Você é responsável pela sua fala, e pelo que você divulga, e o que você pode fazer, o que a pessoa vai pensar sobre isso. E as redes sociais hoje estão polvilhadas de fake news, polvilhadas de mentiras. Nós, espíritas, precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter um senso ético, uma consciência espírita nesse momento em que nós estamos vivendo. E também nas relações de consumo, evitar a exploração econômica da doutrina, seja através de venda, de produtos espiritualizados, entre aspas, né? Entre aspas, ou da cobrança por atividades mediúnicas, jamais. Dai de graça o que de graça você deixa. Promover sempre a simplicidade e a modéstia nas atividades comerciais, agindo com honestidade e transparência, e contribuir para o bem comum, destinando parte dos seus recursos para a obra de caridade e assistência social. Fazer o bem sem olhar a quem, de acordo com as nossas possibilidades. Então vejam, meus irmãos, passamos rápido sobre esses princípios da ética e da moral espírita, para que a gente possa, ao final, entender que o conhecimento, a informação sem ação do bem não é conscientização. Emmanuel Foucault nos diz que conhecer não basta, é necessário transformar-se para melhor. Conhecer é ter opções, mas só a conscientização oferece respostas. Conhecer auxilia, conscientizar é caminho para ser feliz. Então, o processo de conscientização é quando toda essa informação que adquiro à luz dos estudos e que os Espíritos nos trouxeram e Kardec organizou de uma forma tão pedagógica. Informar é o que fazemos quando nós estudamos, conscientizar, criar uma consciência espírita, quando utilizamos essa informação para a autotransformação e para a prática. E ela ainda nos diz, em suma,
constata-se claramente que a informação espírita é luz que acende. A informação espírita é luz que acende. Contudo, manter-se na luz é uma questão de consciência e sentimento renovado. Vamos meditar sobre o que isso nos diz a nossa resposta. Então, a informação espírita é luz para as nossas consciências infelizes, ainda presas à escuridão de determinados infortúnios, determinadas viciações. Tudo é luz, é consolo, é remédio às nossas doenças da alma. Mas para nos mantermos na luz, não basta irmos na casa espírita, assistirmos lives, batermos palmas para outros companheiros. É preciso tomar essa consciência, assumir essa consciência espírita, esse sentimento renovado. Informados, nós já estamos. Tenho certeza que, se estivermos algum companheiro ou companheira nos assistindo a primeira vez, não conhecendo a doutrina espírita, vai buscar a informação. Mas a grande maioria de nós que já estamos há algum tempo no campo de conhecimento da doutrina espírita, podemos afirmar que informados nós já estamos. Falta-nos agora sentir o que já sabemos, viver o que já sabemos, porque sem sentir jamais adquiriremos a base evolutiva da conscientização, da compreensão, conforme assinaram os bons espíritos na referência de todo esse material que nós conseguimos organizar e que eu espero tenha favorecido a nossa compreensão, para chegarmos aqui ao final, lembrando de Jesus, quando ele diz aos judeus que estavam criam nele, como encontramos lá em João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então cabe a nós, queridos irmãos e irmãs, com as informações da verdade do Evangelho, da doutrina espírita, assumirmos o compromisso de criarmos uma consciência espírita que nos leve à vivência desses postulados. Porque quando nós nos esforçarmos neste campo de atuação, nesta realidade, cada vez mais estaremos livres das amarras do mal que ainda nos prende. Queremos mais uma vez agradecer aos nossos irmãos e irmãs desta casa tão querida. Com desejo sincero de que continuemos os estudos, as reflexões, e que encontremos cada vez mais o esforço de domar as nossas inclinações, a formação de uma consciência espírita, mas consciência que nos estimule a ação de transformação, que, como nos disse Jesus, nos fará livres. Peço a todos que nesse instante possam nos acompanhar mais uma vez na prece, nossa prece inicial. Esse mês de maio, onde comemoramos também a figura da mulher mãe dos seus próprios tamanhos, mulher mãe. Para que possa abençoar essa casa, abençoando também a todos nós que nos encontramos aqui nesta noite, que vamos estar juntos em outras oportunidades de reflexão, para que cada vez mais venhamos a encontrar em nós o desejo sincero de transformação de nossas consciências,
Obrigado, querido